Essa semana eu estava estudando sobre Abraão. Abraão, que é o pai da fé. Abraão que Deus chamou para sair de uma terra, para ir para a terra que ele escolheu, e falou para ele que ele ia ser o pai de muitas nações. O cara que na sua velhice acreditou que ele ia ser pai, mesmo tendo uma esposa estéril. E hoje, as 3 maiores religiões do mundo são descendentes de Abraão: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Engraçado, né? Um cara que estava na sua casa, nas suas coisas, na sua vida, do dia para a noite, ouve a voz de Deus e acredita naquilo que Deus fala. Acredita que o plano que Deus tem era maior do que a escolha que ele tinha ali. Um cara que já era rico, que já tinha seus bens, larga tudo na cidade para morar em outro lugar onde Deus ia mostrar. Mas ele não sabia onde ele ia chegar, como ia ser, quais iam ser os seus desafios, como seria a sua vida. Mas mesmo assim, esse cara que é o pai da fé, o cara que é o patriarca da religião cristã, ele errou, saca? Em uma das suas andadas, ele vai para o Egito, e aí quando ele chega lá, ele fala para tua esposa, ele fala assim: olha, se alguém perguntar aqui, você diz que você não é minha esposa, você fala que você é minha irmã, porque senão eles vão querer me matar e vão querer te pegar como mulher para eles. E aí ele chega e mente, engana, não confia na fé que tirou ele de onde ele estava. Ele, ao invés de acreditar que Deus teria um plano, ele foi lá e aceitou mentir. Mesmo sendo o cara da fé, ele foi lá e mentiu. E aí na história vai dizer que o faraó devolve essa mulher e fala: olha, essa mulher aí é tua esposa, ela não é tua irmã, você mentiu. Povo, pega a sua esposa e sai daqui. Sai daqui e leva esses bens contigo. Além dele ter recebido Sara de volta, ele recebeu alguns presentes. E aí, quando você vê a história, nem tudo que a gente recebe na enganação e na mentira é pra gente prosperar. Nem tudo que a gente recebe, que a gente acha que é uma bênção, verdadeiramente é uma bênção. Depois desses fatos, Abraão vai embora e ele começa a discutir com seu sobrinho que ele levou para a viagem, e eles se separam porque eles começaram a ter muitas coisas e os seus funcionários começaram a brigar. Então, aquela riqueza que ele recebeu atrapalhou no seu relacionamento com o seu sobrinho que tinha saído com ele. Depois, lá na frente, Sara, muito velha, não acredita também na promessa que Deus tinha dado para ela, que ela seria mãe de um filho. E ela entrega a sua escrava, Agar, para ter um filho com ele. A sua escrava Agar, que era egípcia, que ela provavelmente foi recebida lá com o faraó. E ele se torna, aquela bênção de ter recebido aqueles bens, aquele escravo, se torna uma maldição, que nasce Ismael. E que até hoje essa briga da Palestina, do Hamas com Israel, é essa briga do filho de Agar com o filho de Sara. E até hoje, por causa de um erro de Abraão, o mundo vive em guerra por causa de uma decisão errada, de ter aceitado o que não era bênção, através de uma mentira. Cara, se o pai da fé, se o cara que Deus escolheu errou em aceitar o que não deveria ter aceitado, imagina a gente. Se o filho dele lá com Agar não tivesse nascido, hoje Israel não estaria em guerra lá com Hamas, porque aqueles caras são descendentes de Ismael, e Israel é descendente de Isaac. Por um erro de uma pessoa de aceitar o que não deveria ter aceitado,
de ter recebido o que não era para ter recebido. Às vezes nós estamos assim, as coisas estão dando tudo certo, Deus tem abençoado, e aí a gente, né, no meio do que Deus tem feito, aceita algo que não deveria ter sido aceito. Deixa entrar na nossa casa, na nossa família, nas nossas relações, uma mentira, uma corrupção, um engano, e aí você coloca tudo a perder do plano de Deus por causa de um egoísmo seu. Por causa de uma necessidade sua, de você achar que merecia algo que era de Deus e não era. Cuidado, saca, com as propostas que você recebe. Cuidado com as coisas que você tem colocado na sua mão, que não são de Deus. E você tem achado que é bênção de Deus. É isso que vai destruir a sua felicidade. É isso a sua ruína. Salomão perdeu tudo, não porque ele tinha milhares de mulheres. Ele perdeu tudo. O homem mais sábio perdeu tudo, porque um dia ele começou a amar essas mulheres e começou a aceitar os ídolos delas, os deuses delas, e começou a fazer vários templos por causa do amor por elas. E aí ele começa a aceitar outros deuses no lugar de Deus. A mesma coisa de Abraão. Achar que o que tem na mão é bênção e começa a se perder naquilo que tem. Cuidado. Deus tem um plano para nós. E Ele é algo que verdadeiramente quer que você ande dentro dos caminhos dele, sem te desviar, sem mudar o trajeto, para que você chegue aonde ele planejou de forma concreta, de forma certa, para que os seus planos que Deus escreveu para você seja como ele sonhou para você. Abraão pagou um preço por ter que abandonar o seu filho Ismael e Agar, a escrava. Isaac pagou um preço por viver uma vida de discórdia com Ismael. Sara pagou um preço por ter dado a escrava. Ló pagou um preço por ter abandonado Abraão, ter perdido a família lá em Sodoma e Gomorra. Pensa nisso. Nem tudo que chega na sua mão é bênção. Nem tudo que Deus não abençoa é bênção. Deus tem um plano para você, de esforço, de coragem, não de facilidade, não de coisas de mão beijada, mas através do sacrifício, através da honestidade, através da verdade. Deus quer abençoar a sua vida. É isso que eu quero deixar para você nessa noite. É isso que eu quero que você pense, sabe? Será que tudo vale a pena, sabe, no final das contas? Será que mentir, enganar vale a pena? Pensa nisso. Deus tem um plano para você, mas com a verdade. Amém? Eu queria orar com você, eu queria que você colocasse no seu momento agora, seu pedido, sua oração, e que tudo que você tem planejado seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por esse programa, obrigado por esse lugar que nos recebe todos os sábados para falar do teu amor. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos enxergar a verdade nas coisas, que nós possamos ver o Senhor nas coisas, antes da gente aceitar, antes da gente dizer sim, antes da gente abrir o nosso coração para algo, que o Senhor nos confirme antes, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor viveu, o que o Senhor escolheu para nossas vidas, e que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesse restante do dia, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor tem sonhado. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.